Bom dia a todos e todas. Hoje é 25 de setembro de 2024, são 9 horas e 30 minutos. Eu sou Paulo Urbinati, biólogo e entomologista do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, vamos dar início ao 16º ciclo de atualização em zoonose e saúde pública de 2024. Esse evento será realizado e transmitido pelo canal oficial da faculdade no YouTube. Esse 16º ciclo de atualização em zoonose é uma parceria desde 2008 entre o Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública e a Divisão de Vigilância de Zoonose, o antigo CCZ, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Esse ciclo, tradicionalmente, ele é realizado na última quarta-feira de cada mês. Então, hoje, dia 25/9, nós estamos realizando a 7ª palestra do ciclo. A comissão organizadora ela é formada por mim, pela professora doutora Tamara Nunes de Lima Câmara, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, e pelos colegas, o Gladson Costa, biólogo e analista em saúde da Divisão de Vigilância de Zoonose, pelo Marcos Veltri, educador em saúde pública, também da Divisão de Vigilância e Zoonose da Prefeitura de São Paulo. Gostaríamos de agradecer à comissão de Cultura e Extensão Universitária da Faculdade de Saúde Pública, a CSEX, e a Divisão de Produção Digital, Tecnologia da Informação da Faculdade de Saúde Pública, que nos tem apoiado nesse evento. Só lembrando que as próximas palestras serão no dia 30/10 e os temas ainda não foram definidos. Um aviso importante aos que quiserem certificado dessas palestras de hoje, é preciso solicitar no link que já está disponível na página do YouTube da Faculdade de Saúde Pública. E lá nesse link é só preencher a ficha com o nome completo, a instituição e o e-mail. Aí esse link ficará disponível das 9h30 até as 11h30. Depois vocês receberão o certificado por e-mail. Então, pessoal, quem não preencher essa ficha não vai receber o certificado. Estou dando esse recado porque muita gente esquece de preencher esse link aí, depois reclama que não recebe o certificado. Então, por favor, aviso também aos participantes, as perguntas dessas palestras de hoje, elas poderão ser feitas pelo chat e no final elas serão respondidas pelos palestrantes. Então, as palestras ministradas no ciclo de atualização, elas são gravadas e ficarão disponíveis no canal do YouTube da Faculdade de Saúde Pública. A primeira palestra de hoje será sobre vigilância da raiva na cidade de São Paulo, com a doutora Luciana Hard, analista de saúde veterinária, Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura Municipal de São Paulo. A segunda palestra será sobre a situação da raiva nas Américas, com o mestre Felipe Rocha, da Panaftosa, Centro Pan-Americano de Febre Aftosa e Saúde Pública Veterinária, da Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial de Saúde. Então, é importante ressaltar que esses temas também estão sendo discutidos hoje, a vigilância, a prevenção e o controle da raiva em animais e no homem, né, são temas relevantes e servem um grande desafio para os gestores de saúde pública. Então, cada palestrante terá em torno de 40 minutos para fazer sua exposição. Então, a Luciana Hard, ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo, tem especialização em saúde pública, atuou na gerência do controle de zoonose de São Paulo, foi diretora técnica do Instituto Pasteur da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, atualmente é médica veterinária do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Divisão de Vigilância de Zoonose da Prefeitura de São Paulo. É membro da Comissão de Saúde Pública Veterinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Tem experiência na área de saúde coletiva, zoonose, manejo populacional de cães e gatos, com ênfase em saúde pública. Possui artigos publicados em revistas científicas e também resumos em congressos científicos. Doutora Luciana, em nome da comissão organizadora, a gente agradece mais uma vez a sua participação nesse ciclo, que tenho certeza que será de grande valia. Boa palestra. Bom dia, muito obrigada, Paulo. Muito obrigada a todos.
Então, vamos lá. Eu vou falar então sobre vigilância da raiva na cidade de São Paulo. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Certo, Tudo certinho? certo, Então, vamos lá. Eu falo hoje, então, do município, da divisão de vigilância em zoonoses, né? Conhecido Centro de Controle de Zoonoses, porque a história da raiva na cidade de São Paulo tem um vínculo muito grande com a criação, dessa instituição. Em 73, ela foi criada, como um órgão que assumiu a responsabilidade de fazer a vigilância da raiva na cidade de São Paulo. Tínhamos uma situação epidemiológica bastante séria, com casos de raiva humana e animal na década de 60, 70, e isso com a criação de um trabalho organizado de vigilância e controle no município. Os casos de raiva canina foram reduzindo e, consequentemente, tendo um reflexo direto na questão do controle da raiva humana, né? A questão da vacinação, as campanhas de vacinação foram organizadas nesse momento de um grande número de casos de uma epidemia de raiva na cidade. Elas foram realmente muito importantes para atingir o controle da doença. E então a gente registrou em 1981 o último caso de raiva humana na cidade e os últimos casos de raiva canina, de raiva animal, em 1983. Não que nós não tenhamos mais casos, mas como todo o estado de São Paulo, como no geral o Brasil, hoje nós temos casos de raiva por variantes de morcegos. Então, não mais a raiva canina, não mais a raiva pelas variantes um e 2, mas hoje a gente tem as variantes de morcegos acometendo cães e gatos. Então, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, nós tivemos em 2011 um gato e em 2023 um cão, positivos para raiva pelas variantes de morcego. Nos dois casos, pela variante 3, que é uma variante de morcego hematófago, Desmodos rotundus. Queria destacar que a vigilância da raiva, a raiva é uma doença que se insere muito num contexto de uma só saúde, onde a integração entre os órgãos é muito importante. Então, aqui na cidade de São Paulo, nós temos, na divisão de vigilância de zoonoses, um núcleo de vigilância que cuida da questão da prevenção e controle, vigilância no ambiente e nos animais. Nós temos o papel do laboratório, que é muito importante no diagnóstico laboratorial, e para falarmos de vigilância e controle de uma doença, a questão laboratorial é primordial. Nós temos as unidades de vigilância descentralizadas, porque municípios muito grandes precisam ter essa capilaridade, e aqui São Paulo tem as UVs atuando, acompanhando e executando as atividades, e um núcleo que vai se responsabilizar pela questão dos humanos, né, pelas medidas de vigilância, prevenção e controle da raiva humana. Então, no contexto de uma só saúde, essa integração é muito importante para que a gente efetivamente avance no controle da raiva numa cidade, num estado, no país de forma geral. Então, quando a gente fala de vigilância da raiva, um aspecto importante é o envio de amostras para diagnóstico laboratorial, porque à medida que nós
controlamos uma doença, surgem os desafios. E um desafio da questão da vigilância da raiva é continuar mantendo o envio de amostras para diagnóstico laboratorial. E não são quaisquer amostras, porque isso não teria uma questão importante. Nós temos que ter amostras com sensibilidade para fazer a vigilância da raiva de forma adequada. Então, o Ministério da Saúde tem uma nota informativa, número 13, que coloca que animais para serem suspeitos de raiva e encaminhados para diagnóstico laboratorial são cães e gatos com sinais e sintomas neurológicos que vierem a óbito ou forem submetidos à eutanásia, cães e gatos que morrem no período de observação de 10 dias após uma agressão, animais encontrados mortos ou atropelados sem causa definida e todos os morcegos encontrados em situação não habitual. Falando então um pouquinho da questão dos morcegos, né, e o risco hoje deste contato de cães e gatos, gatos ainda com esse instinto caçador, né? Então nós temos hoje um grande número de gatos diagnosticados com raiva, ainda que o reservatório, né, ele é canino, mas a gente cada vez mais tem que colocar nossa atenção e manter esses animais vacinados contra a raiva, né? Sejam cães, mas os gatos desempenhando aí um papel muito importante e um risco daí de transmissão da raiva a partir dos morcegos para também os seres humanos. É muito comum o adentramento dos morcegos em áreas urbanas das cidades, e daí o contato com os pets e os humanos também. Aqui no município, quero destacar antes que nós temos uma normativa também do Ministério da Saúde, que fala sobre a questão da vigilância da raiva transmitida por morcegos e define quais são as ações e as condutas para casos em que a gente tenha encontro de morcego e o contato de morcegos com pessoas ou com pets, né? Então, tem essa nota diz da questão da realização da investigação desse caso de adentramento de morcego, por exemplo, daí verificar se tem cães e gatos contactantes que devem ser vacinados e observados por 180 dias, verificar se tem pessoas contactantes do morcego para orientar e encaminhar para atendimento médico e a parte do diagnóstico laboratorial sempre que possível. Aqui no município de São Paulo, nós temos uma questão da uma área que faz a remoção e a identificação dos morcegos, né? E a partir daí a gente faz então uma investigação para verificar se houveram contactantes humanos ou animais, e quando nós não conseguimos, as unidades de vigilância em saúde fazem visita domiciliar para verificar se houve ou não esse contato. Então, é bem importante descartar o risco desses adentramentos de morcegos, descartar o risco de transmissão da raiva. Nós temos, então, sempre que gerar, né, um banco de dados, de informações e toda a avaliação epidemiológica de todas as situações. Então, é bem importante, né, um sistema de informação, organizar essa parte na vigilância é um componente importante. Os termos, né, de responsabilidade, porque
nós, quando vamos fazer a visita domiciliar, né, as unidades de vigilância em saúde, não basta orientar, né, verificar, investigar para avaliar a situação, mas também o munícipe ele tem que se comprometer, e nós temos um termo de responsabilidade em que o tutor assina assumindo a responsabilidade que ele vai manter aquele animal, né, que vai ser aqui identificado se é cão ou gato, qual é a idade, e daí que ele vai manter domiciliado e observar por 180 dias, né, que a partir da data do contato com o morcego, ou até o resultado negativo da amostra, quando ela é encaminhada, quando é possível que ela seja encaminhada para o diagnóstico laboratorial. E esses animais, eles são vacinados, cães e gatos, se tiveram contato, eles são vacinados com 2 ou com 3 doses de vacina no dia 0, 7 e 30, quando 3, ou 0 e 30, quando 2 doses, dependendo do status vacinal do animal. Se ele é um animal que está com a vacinação em dia, mesmo assim, nós fazemos, conforme preconizado pela nota do Ministério, 2 doses de vacina. E se ele está com o histórico vacinal atrasado, desatualizado, então são 3 doses de vacina. E aí o proprietário assina, né? E tudo isso também é ligado às legislações do município, né? Que garantem a nossa possibilidade de que ele mantenha o animal adequadamente, em boas condições de alimentação, e que daí também impedidos de fugirem ou de entrar em contato com outros animais e pessoas. Então, essa questão da responsabilidade do tutor é bem importante quando a gente fala de vigilância de uma doença. Quando nós temos morcegos positivos para raiva, daí a necessidade de fazer investigação e trabalho educativo, né? Houve um momento em que era feito vacinação de todos os cães numa área de 500 metros ao redor do caso, mas hoje a gente faz bloqueio de foco quando é um encontro de cães e gatos positivos para raiva. Daí sim nós precisamos fazer o bloqueio de foco com vacinação no entorno de 500 metros ao redor do ponto onde foi encontrado aquele animal. Mas para morcegos, hoje nós já temos uma orientação muito clara que não há mais necessidade de fazer a vacinação no entorno. O que nós fazemos é um trabalho informativo mesmo, de orientação à população sobre raiva, sobre morcegos, sobre o risco, né? Além, é claro, de fazer a investigação do caso em si e naquele local onde o morcego foi encontrado, fazer sim a vacinação de todos os gatos e os cães contactantes, assim como orientar os humanos a procurar atendimento médico, né? Então, essa questão da avaliação do risco, se é um domicílio, um risco é um. Se esse morcego positivo é encontrado, por exemplo, numa praça, num parque, aí a gente já aumenta o risco, né? E a questão a investigação já tem que ser ampliada, né? Mas, de acordo com cada caso, é bem importante investigar e daí então fazer essa parte educativa e informativa no entorno. Então, nós temos aqui no município alguns folhetos que a gente também entrega nesse momento do morcego positivo, em que a gente explica: olha, nessa região foi encontrado morcego positivo para raiva, e daí destacando tanto a importância dos morcegos, né, para a questão ecológica, e que eles devem ser
mantidos, protegidos, mas ressaltando que morcegos encontrados em situação atípica, voando durante o dia ou caído no chão, esses morcegos devem ser suspeitos, né, e tidos como em foco de consideração. E daí aqui na prefeitura eles podem entrar em contato por meio do portal 156, solicitando a remoção desse morcego para diagnóstico laboratorial de raiva. Então, diante de um positivo, a gente faz toda a orientação do entorno para ver se novos morcegos podem ser encontrados aí naquela região. Porque os morcegos são bem comuns em áreas urbanas e o município de São Paulo, com esse trabalho de remoção, que as pessoas fazem a solicitação por meio do portal do 156, aí essa remoção é feita e ela acontece 24 horas por dia, porque nós temos também o setor do plantão, então ela acontece aos finais de semana, feriados, e isso à noite, né? Porque é muito comum o encontro, os adentramentos no período da noite, então nós conseguimos fazer uma remoção de um grande número de morcegos e é possível perceber que eles estão distribuídos por praticamente todas as regiões, tirando o extremo sul, em que realmente são áreas muito grandes, com uma densidade menor de pessoas morando, né? Mas a gente tem um grande número de morcegos que são encaminhados, a maior parte deles negativos, em azul, alguns positivos, que são esses vermelhinhos. Temos casos de amostras impróprias para diagnóstico laboratorial e alguns dos casos também, quando não é possível, não tem amostra, a pessoa, o morcego acabou voando ou a pessoa acabou jogando fora o morcego no lixo e depois entrou em contato. Esses casos, quando não tem amostra, mais ainda nós temos que estar atentos, porque aí não vai ter o diagnóstico negativo para a gente suspender as ações, né, de controle daquele caso. Então, aí mais ainda tem que se tomar atenção para fazer a vacinação e o atendimento médico se tiverem contactantes humanos. Aqui, só para vocês terem ideia dos positivos, então, nesses últimos anos, mas também aqui uma série histórica, desde 88, os positivos, então, distribuídos por todo o município, e ao longo dos anos a gente sempre vem tendo um número de casos confirmados aí com raiva, né? Então, hoje, esse é o nosso foco principal de trabalho para a vigilância da raiva no município. Mas a gente não esquece da questão da vigilância dos cães, e gatos, né? Aqui eu coloquei cães, mas são cães e gatos, né? E como que a gente pode organizar essa questão de remoção de amostras com perfil epidemiológico para encaminhamento para diagnóstico laboratorial? Nós temos que contar muito com a participação dos estabelecimentos veterinários. Então, já existem alguns estabelecimentos veterinários que, quando tem algum óbito e suspeitam de raiva, ó, então, naquele quadro que eu mostrei, que é o perfil para envio de amostra, animais com sinais neurológicos que venham a óbito ou que sejam submetidos à eutanásia. Então, nesses casos, existem as clínicas que entram em contato com o setor do plantão e aí é feita a remoção lá nessa clínica
ou mesmo aqui o que eu estou mostrando os hospitais hoje públicos veterinários, que são 4 no município de São Paulo, eles recebem um grande número de atendimentos diários e eles acabam atuando como um local de um potencial muito grande de se realizar vigilância de diferentes doenças, né? De esporotricose aqui no município, mas focando aqui na questão da raiva, eles também são uma porta de entrada para, foram treinados e quando suspeitam de algum animal, cão ou gato, com sinais neurológicos, existe todo um fluxo para que essas carcaças sejam removidas e embora sejam só 4 hospitais, quando a gente olha a distribuição do endereço do animal, a gente acaba tendo uma boa capilaridade, ou seja, a gente acaba atingindo um número bem interessante de locais aqui que são cobertos por essa vigilância de cães e gatos, né? A região oeste, curiosamente, a USP, que é um dos hospitais, eles também atuam no diagnóstico, então é onde a gente menos busca carcaças, né, porque eles têm também uma organização lá em relação à vigilância da raiva e laboratório de diagnóstico de raiva, que muitas vezes até o caso, lembrando o caso de raiva canina o ano passado, lá da USP Animal, né? Aqui pela DVZ, públicos ou mesmo alguns podem ter sido até privados, né? Mas aqui é a vigilância de cães e gatos que a gente tem que também estar atentos aí para não ter um risco de raiva no município. Lembrando que hoje as ações de vacinação nós não temos mais a campanha no estado de São Paulo, porque não tem mais o risco de circulação de variantes um e 2, 2, né? No caso, era o que a gente tinha no município. Então, hoje a vacinação ela é disponibilizada em pontos estratégicos, em postos fixos, que são as UVs, né? E onde as pessoas podem ter acesso ao longo de todo o ano. Tem então aqui os horários de atendimento e a pessoa vai procurar. Então, por quê? Tanto existe uma lei no município em que obriga o tutor a vacinar o animal contra a raiva no período recomendado pelo laboratório. A gente preconiza a revacinação anual, mas nós temos um embasamento legal e também temos as questões de preconizadas pela Vigilância e Controle da Raiva, que quando as campanhas foram suspensas no Estado, veio a indicação de que a vacina seja realizada como uma medida individual de proteção dos animais, uma vez que cães e gatos podem entrar em contato com morcegos. Então, o risco ainda existe, mas aí, como a gente viu, são casos muito pontuais, né? Nós tivemos um gato em 2011 e depois, o ano passado, um cão. Então, são muito pontuais e permitem com que a gente atue fazendo a investigação e todo o controle de foco como o ano passado, inclusive foi apresentada essa palestra. O Paulo Brandão falou da parte do diagnóstico, o Enio também falou da questão o Enio, doutor Enio do Instituto Pasteur, falou da questão do diagnóstico laboratorial, e o ano passado nós focamos na questão de todo o controle de foco que foi feito com envolvimento da UVES, né?
e a importância de estar atentos para esses possíveis contatos de cães e gatos com os morcegos. Seria essas as questões a serem apresentadas. Obrigado, doutora Luciana, pela excelente exposição. Então, a gente vai convidar agora o Felipe Rocha, que vai fazer a segunda palestra, que seria a situação da raiva nas Américas. Felipe Rocha é médico veterinário pela Faculdade de Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, tem mestrado em epidemiologia aplicada à zoonose e saúde animal pela Universidade de São Paulo. Atualmente é oficial técnico de zoonose e saúde pública veterinária do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa e Saúde Pública Veterinária da Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial da Saúde. Tem experiência profissional onde trabalhou e apoiou países por meio de cooperação técnica no desenvolvimento e implementação de políticas públicas para vigilância, ações de controle e estabelecimento de programas de enfrentamento às zoonoses com impacto na saúde dos povos das Américas, trabalhando especialmente com temas como a raiva, fungíase, cisticercose, tuberculose, aliás, brucelose, acidente por animais peçonhentos e uma só saúde. Possui trabalhos publicados em congresso. Felipe, em nome da comissão organizadora, a gente agradece a sua participação no evento e desejamos boa palestra. Muito obrigado, Paulo, pela introdução, obrigado também pelo convite. É uma honra de verdade fazer parte aqui desse evento, desse ciclo de palestras. Então, não só agradecer pelo convite à nossa organização, como também eu gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando aí ao vivo, pelo tempo que nos presenteou aí para ouvir o que a gente vai dizer. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Então, começando, meu nome é Felipe Rocha, uma vez mais, sou oficial técnico em zoonose e saúde pública veterinária pelo Panaftosa, OPAS, OMS. Só para contextualizar a todos vocês, o que é a OPAS? A OPAS, então, a Organização Pan-Americana da Saúde, ela tem 122 anos de existência, ela atua nos 48 países e territórios das Américas, ela é mais antiga que a própria Organização Mundial da Saúde, e é por isso que a gente não tem escritórios, oficinas da Organização Mundial da Saúde nas Américas, porque a OPAS se tornou a representante da Organização Mundial da Saúde para as Américas, né? E a gente trabalha na atenção e na cooperação técnica para o fortalecimento dos sistemas de saúde para a atenção de mais de 1 bilhão de pessoas que vivem no nosso continente. Especificamente, o Panaftosa tem esse nome grande, que é Centro Pan-Americano de Febre Aftosa e Saúde Pública Veterinária. Ele foi criado em 1951 para trabalhar especificamente o tema de febre aftosa, que tem uma enfermidade que afeta especialmente os bovinos e animais angulados, né? E tem um enorme impacto à saúde animal e à economia dos países, mas ao longo do tempo o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa foi incorporando outras atividades, entre elas a inocuidade em alimentos, zoonoses e também acidentes por animais peçonhentos. Então, um pouco de contexto da importância da raiva, especialmente a raiva canina nas Américas, a doutora Luciana apresentou brilhantemente, inicialmente, desde o ponto de vista da vigilância local, né, no nível municipal. A minha abordagem aqui na apresentação vai ser uma visão ampla, global, da região das Américas, tendo em vista a situação dos países. Então, a doutora Luciana apresentou uma visão micro, eu vou apresentar uma visão macro aqui da situação. Então, a questão de políticas, a gente tem em 2019 o desenvolvimento da iniciativa de eliminação de enfermidades para as Américas. Essa política ela foi desenvolvida e aprovada pelos representantes dos governos dos países das Américas no âmbito das ações que a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, deve trabalhar. Entre essas mais de 30 enfermidades, se destaca a raiva humana transmitida por cães, entre vários outros agravos e enfermidades transmissíveis, não transmissíveis, congênitas e
transmitidas pela transmissão materno-fetal, e entre elas a gente tem aí então a raiva humana transmitida por cães. Uma introdução muito rápida à raiva, então o ponto que eu queria destacar aqui bastante é que é uma enfermidade que não tem cura e por isso a prevenção é o melhor meio de controle e combate à enfermidade. E quando a gente pensa em uma saúde, a gente aqui nas Américas já trabalhava esse tema muito antes da existência do conceito. Porque um dos grandes avanços no controle da raiva foi o entendimento de que era necessário o controle da enfermidade na população animal para alcançar o controle e a prevenção da ocorrência da doença na população humana. Então, apesar de não ter cura, é uma doença totalmente prevenível por meio de vacinas. Outro ponto muito importante a se destacar sobre a enfermidade é que ela compreende um amplo conjunto de ciclos epidemiológicos em distintos ambientes ecológicos, seja urbano, rural, silvestre, e ele tem aí o homem e animais domésticos, mamíferos domésticos e silvestres envolvidos em todo esse processo, né? Ainda hoje, no mundo, a gente tem quase 60 mil casos, estima-se, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente tem quase 60 mil casos de raiva humana ocorrendo no mundo, especialmente por esse ciclo da esquerda, que é o ciclo da variante canina, variante genética canina, que afeta especialmente países da África, Oriente Médio e Ásia, né? Nas Américas, a gente vai ver um pouco mais à frente que a gente tem um cenário distinto. Então, essa questão das variantes, é importante destacar que a gente tem nas Américas o que a gente chama de um vírus, ou vírus da raiva, com distintas variantes genéticas, mais ou menos adaptados a diferentes modelos animais e mamíferos, enquanto que em outras partes do mundo existem vários lissavírus, que é o gênero do vírus da raiva, e você tem vários vírus compreendidos dentro dos lissavírus aí. Então, são várias enfermidades. E por isso que, em geral, em outras partes do mundo, quando se fala em vírus da raiva, eles estão falando o que a gente aqui nas Américas fala de vírus da raiva da variante canina. Tá? Então, é uma enfermidade que ela é transmitida especialmente através da mordedura, uma vez que você tem inoculação do vírus nos tecidos musculares que vão infiltrar ali os nervos periféricos, ele tem um tropismo por tecido nervoso, ele vai se multiplicando nos nervos periféricos até alcançar o sistema nervoso central, e uma vez que ele começa a se multiplicar no tecido no sistema nervoso central, a gente já não tem um tempo hábil aí para realizar a profilaxia de maneira oportuna. Ela tem que ser realizada ainda quando ele está se desenvolvendo de maneira periférica, né? Os dados que eu vou apresentar aqui sobre a situação epidemiológica, eles estão todos disponíveis e são públicos no Sistema de Informação Regional para Vigilância Epidemiológica da Raiva nas Américas, que é o CIRVERA. A gente tem aí o link de acesso, se vocês colocarem no Google Cyrvera, vocês vão chegar no site que tem uma interface pública onde todos os dados estão lá disponíveis. E esse sistema é alimentado pelos, pelos representantes, pelos diretores e chefes dos programas de raiva, tanto de agricultura como de saúde pública de todos os países das Américas. E é um sistema que integra, então, tanto os setores de saúde pública como o setor dos serviços veterinários oficiais. Uma grande vantagem do sistema é essa integração entre os setores nos países. Também vou deixar aqui o link para vocês terem acesso ao último informe que a gente realizou para a reunião dos diretores dos programas de raiva das Américas, feita no ano passado. Também vou apresentar um pouco mais à frente, onde a gente tem aí uma análise de situação da raiva nas Américas nos últimos 5 anos, tanto da perspectiva animal quanto da perspectiva humana. E como eu falei, é uma doença que tem um altíssimo impacto no mundo, mas nas Américas ela vem se tornando o que a gente chama de muitas vezes negligenciada, porque a gente teve uma redução drástica e significativa dos casos humanos na região, e a gente vê isso quando a gente olha, por exemplo, na década dos anos 70, onde a gente tinha na região das Américas quase 2.500 casos humanos ocorrendo, especialmente pela variante canina, e a gente chegou nessa década de 2010, 2019, a cerca de 140 casos. Então, a gente foi reduzindo anualmente a ocorrência de casos humanos por uma série de ações que eu vou apresentar logo a seguir, que a gente teve uma redução de quase 98% da incidência da enfermidade na região das Américas, né?
E para demonstrar justamente essa interface das ações entre animal e humano, a gente vê no gráfico, nesse gráfico aí, a notificação de casos em cães nos países das Américas somados ao longo desses últimos 50 anos, na linha laranja, e a gente vê que tem um acompanhamento da diminuição desses casos no gráfico das linhas azul, da linha azul, onde você tem aí a somatória dos casos de humanos transmitidos por cães. Então, conforme a gente teve uma diminuição dos casos em cães, a gente conseguiu demonstrar que houve também uma diminuição da ocorrência da enfermidade em humanos. E como as Américas alcançaram essa situação que a gente tem hoje, especificamente graças a quatro eixos principais de estratégias de ação. O primeiro foi a implementação das campanhas de vacinação na população canina, de pelo menos 80% da população, e isso foi feito de maneira extensiva, de maneira bastante forte nos países das Américas nessas últimas décadas. E, junto a essa estratégia, a gente também teve avanços tecnológicos na qualidade das vacinas e dos imunobiológicos aplicados tanto para vacinas dos animais, quanto também dos imunobiológicos utilizados em humanos. Então, a somatória de todos esses fatores, também com a questão do fortalecimento da capacidade diagnóstica e de vigilância, e principalmente um quarto ponto aqui, que é a educação sanitária posse responsável, a população ter consciência do que é a raiva, a importância dessa enfermidade e que ela atue, a população civil atue como um parceiro dos serviços públicos nas ações de controle e enfrentamento à enfermidade. É por isso que ainda hoje, mesmo com uma quantidade muito pequena de casos ocorrendo nas Américas, muitos países já sem casos há décadas de raiva humana, a gente ainda tem no imaginário a questão da raiva, né? A importância da raiva e tudo mais, justamente por um ostensivo trabalho de educação sanitária que foi feito no passado. Comparando os casos humanos nas últimas 2 décadas, a gente vê que o cão foi o principal transmissor, e isso foi diminuindo até chegar nos dias atuais, e a gente também tem equiparado na região das Américas os morcegos como outro modelo animal de mamífero bastante importante para a transmissão da raiva para humanos. E os gatos também, mais atualmente, como a doutora Luciana apontou, a gente vai ver um pouco mais à frente por quê, né? Quando a gente olha a questão da raiva por morcegos, existe uma espécie de especial importância para a região das Américas, uma espécie única da região, que é o morcego hematófago Desmodus rotundus, uma espécie de morcego que se alimenta única e exclusivamente de sangue e se especializou em mamíferos. A gente tem outras 2 espécies de morcegos hematófagos nas Américas, o Gemos e o Dífila, mas eles são especializados em aves. E quando a gente olha a ocorrência de casos associados às variantes genéticas adaptadas aos morcegos hematófagos, a gente vê a correlação grande de alguns biomas específicos, como por exemplo, o bioma amazônico, onde você tem ali as populações, a maior parte de populações que vivem em condição de vulnerabilidade, muitas vezes pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde, são populações que vivem muito intermeadas ao ambiente silvestre e populações que estão ali vulneráveis a uma série de doenças infecciosas transmitidas entre os animais do ambiente deles, como, por exemplo, a raiva transmitida por morcegos hematófagos, né? É uma enfermidade que, quando ela acontece, ela geralmente acontece em surtos, acometendo várias pessoas de uma mesma população. Olhando do ponto de vista geral do perfil dos indivíduos afetados pela raiva humana nas Américas, a gente tem que quase 50% dos casos estão concentrados em indivíduos de 0 até ali aproximadamente 12, 13 anos de idade. Todos os outros 50% dos casos estão compreendidos uma variância muito grande de idades, que vão ali dos 14 até quase os 90 anos de idade. E desses casos que ocorreram em crianças e adolescentes, ali até os 12, 13 anos de idade, quase 66% deles foram em indivíduos do sexo masculino. Então, aí a gente consegue ver como crianças são especialmente afetadas pela enfermidade. Olhando do ponto de vista dos períodos da enfermidade, a gente tem aproximadamente 30 dias em média do período de incubação até o aparecimento dos primeiros sintomas,
e uma vez que os primeiros sintomas se apresentam, são outros 10 dias em média até a evolução ao óbito dos indivíduos acometidos pela raiva, né? Então, qual que é o cenário atual? Nos últimos 1 ano e meio que a gente teve aí, 1 ano e 9 meses que a gente teve nas Américas, a gente teve nesses últimos aí 2 anos aí quase 26 mortes, delas 12 causadas pela transmissão canina e 14 por outros animais. E aí a gente tem uma variedade ampla de animais, né? Gato, mangusto, morcego não identificado, morcego hematófago, morcego não hematófago, primata e, inclusive, caso transmitido por bovino, no caso, um produtor rural que teve contato com um bovino que estava infectado, manipulou esse animal, não sabia que o animal estava infectado, o animal veio a óbito e dias depois o indivíduo também, semanas depois, veio apresentar os sintomas. E tanto o serviço público quanto o serviço veterinário só vieram a saber do caso depois que a pessoa procurou assistência em saúde, né? Então, a gente vê aí a ocorrência e quais são os países em que a gente teve essas ocorrências nos últimos anos. Olhando no perfil dos últimos 5 anos, o que eu gostaria de destacar aqui é justamente como a raiva humana transmitida por cães, ela ainda está limitada a algumas regiões específicas de alguns países das Américas, enquanto que a raiva humana transmitida por outros animais, especialmente animais silvestres, ela está amplamente distribuída, do norte ao sul das Américas em geral, né? Então, esse é um fator importante para a gente entender melhor que a raiva canina, variante canina, ela ainda circula em algumas regiões e alguns países que precisam aí realizar um esforço um pouco maior para chegar na situação epidemiológica que a gente tem de maneira geral nas Américas, né? Então, vamos dar uma olhada agora nas ocorrências animais de maneira rápida. Quando a gente olha a ocorrência de raiva em cães, especificamente, a gente vê que quase 84% dos casos, eles estão concentrados justamente nessas regiões onde você tem ainda evidência da circulação do vírus da raiva da variante genética, enquanto que outros 16% dos casos estão distribuídos em regiões onde você já não tem a evidência da circulação dessa variante genética do vírus. O que isso significa? Isso significa que para a população canina, a circulação da variante genética canina do vírus, ela tem um impacto muito superior na ocorrência de casos que comparado a outras variantes de outros modelos animais, especialmente as variantes genéticas de animais silvestres, né? O gato ele tem desenvolvido um papel bastante importante na região das Américas, foram quase 1.300 casos nesse intervalo de 5 anos, 13 países têm reportado na região os casos, tem uma subnotificação aí importante, e o gato ele tem sido, como apresentado pela doutora Luciana, ele tem sido como um importante meio de transmissão entre o vírus que circula em populações silvestres, seja em ambiente urbano ou ambiente rural, como por exemplo as populações de morcegos, para o homem. Então, ele tem ganhado bastante destaque nos últimos anos por ser esse mediador entre os casos que estão ocorrendo em populações de morcegos e casos que vêm acontecendo em humanos. E em morcego, a gente tem aí quase 146 mil amostras de morcego, 160 mil amostras de morcegos que foram analisados na região das Américas, dos quais 6% aproximadamente apresentaram positividade para raiva. Isso também demonstra para a gente que não é um vírus que circula de maneira bastante expressiva nas populações de morcegos, mas pela quantidade de animais, a quantidade de ambientes ecológicos que esses animais habitam, eles têm aí um importante papel na transmissão da raiva entre as suas populações e também para as populações de outros animais domésticos e humanos. E traçando um comparativo aqui, a gente vê no centro justamente o mapa das ocorrências de casos em morcegos, e a gente vê que tem um acompanhamento da ocorrência de casos em cães, em regiões onde você não tem mais evidência da circulação da variante canina do vírus da raiva, e onde você tem a ocorrência de casos em gatos. Então, você tem ali o principal transmissor do vírus da raiva hoje para esses animais de companhia, como cães e gatos, são os morcegos, especialmente em ambientes urbanos e ambientes rurais. Outro ciclo epidemiológico bastante importante do vírus da raiva é justamente a raiva de herbívoros. A gente tem uma subnotificação muito grande na região das Américas,
São quase 9.000 focos com quase 12 mil animais notificados positivos para a raiva entre animais herbívoros domésticos dentro desses focos. E a gente destaca que quase 97% desses casos ocorreram justamente na área de ocorrência do morcego hematófago, que é o principal transmissor de raiva para essas populações animais. E a gente vê uma enorme maioria dos casos, uma grande maioria dos casos acontecendo em bovino, mas isso não se deve a uma predileção especificamente por esse modelo animal por parte do morcego hematófago, mas mais pela quantidade proporcional maior desses animais em comparação a outros herbívoros domésticos na região. Para animais silvestres, a gente destaca quatro espécies outros, né, animais silvestres, excluindo os morcegos, a gente destaca quatro espécies, quatro animais bastante importantes, que são os guaxinins, os gambás, as raposas e macacos, que foram os que apresentaram maior ocorrência de amostras analisadas e também os que apresentaram maior ocorrência de raiva quando amostras foram analisadas de animais suspeitos. Outro ponto bastante importante na região das Américas é justamente todo o esforço que os países vêm realizando nesses últimos 5 anos, né? Por parte dos países que notificaram suas ações realizadas no âmbito nacional, a gente está falando de aproximadamente 200 milhões de cães que foram vacinados de maneira pública, gratuita, com ações de controle da enfermidade nesse intervalo de 5 anos na região das Américas e quase 36 milhões de gatos que também foram vacinados. E vejam, aqui a gente não está levando em consideração os animais que são vacinados em clínicas privadas, por exemplo, que também compreende, em alguns países, uma proporção muito significativa de animais, o que aumentaria drasticamente também a quantidade de animais que foram vacinados entre cães e gatos na região das Américas. E também destacar que foram quase 2 milhões e 500 mil pessoas que receberam atenção de profilaxia pós-exposição, seja por agressão de cães ou por outros animais na região das Américas. Isso tudo de maneira pública pelos países da região. Um ponto que a gente precisa trabalhar bastante é a questão da vigilância. Quando a gente olha a quantidade de cães, por exemplo, que foram analisados na região das Américas, são quase 606 mil amostras de cães que foram analisados na América, cerca de 0,5%, 0,5% dessas a proporção de 0,5% dessas amostras tiveram resultado positivo. Só que todas essas amostras analisadas, 3 países foram responsáveis por contribuir com quase 90% dessas amostras, ou seja, dos 48 territórios e países membros das Américas, 45 deles foram responsáveis por contribuir com 10% das amostras, enquanto que 3 foram responsáveis por contribuir com 90% dessas amostras. Quando a gente exclui esses 10% das amostras que sobram, nos mostram uma proporção maior, de quase 5% de positividade em raiva nos cães que foram analisados. Isso significa que a vigilância nesses países especificamente, esses 45 países das Américas, ela está voltada muitas vezes para confirmar casos suspeitos ou porque eles estão relacionados a algum caso humano que necessite alguma conclusão para a profilaxia. Então, não temos uma vigilância na região das Américas voltada para verificar a ausência de circulação do vírus ou para analisar como o vírus está se comportando nas populações de cães nas Américas. Esse é um ponto que a gente precisa fortalecer. Esse gráfico ilustrativo da Organização Mundial da Saúde, ele mostra um pouco de como que é o perfil epidemiológico da enfermidade nos países, a sua evolução até a sua eliminação. A gente tem o período inicial de endemicidade, a gente tinha isso até a década de 60. Durante a década de 70 até o início dos anos 2000, a gente passou nas Américas por um forte processo de controle, até chegar nesse período em que a gente tem a manutenção para validar os status de livre de raiva humana transmitida por cães. Então, em geral, os países das Américas se encontram nesse estágio da evolução epidemiológica de controle da enfermidade. E ano passado, como eu estava dizendo, sobre a questão da advocacia regional das Américas, a gente realizou como secretariado
A reunião dos diretores dos programas de raiva das Américas é uma reunião que acontece de 5 em 5 anos, mais ou menos, não tem exatamente um período de tempo específico. Essa foi a 17ª, a primeira foi em 1983, no Equador, em Guayaquil, e é uma reunião onde a gente convoca todos os países das Américas, o responsável dos programas tanto de saúde pública quanto de agricultura, para discutir ações, harmonizar metodologias, discutir os perfis epidemiológicos, trocar experiências. Então, é uma reunião de bastante importância para justamente traçar as ações futuras que vão ser feitas de maneira global na região das Américas para o enfrentamento à raiva. E nessa última reunião foi aprovado o Plano Regional para a Eliminação da Raiva Canina até 2030, em segmento às políticas mundiais de eliminação da enfermidade até este ano, 2030. E muitas das ações foram tiradas, foram elaboradas tendo em consideração justamente o principal documento sobre raiva, epidemiologia, ações de controle, que é o documento da consulta com expertos globais da Organização Mundial da Saúde, da qual nós também fazemos parte do corpo de profissionais que elabora essas diretrizes. Baseado nessas diretrizes globais, fizemos as adaptações para essa nova fase na região das Américas. E os países das Américas, então, participantes da Redipra, deram, então, os anos em que eles querem alcançar as validações dos seus status de livre, lembrando que alguns países já são livres há décadas, né, como, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, Uruguai, Chile, outros países, como países do Caribe, historicamente nunca tiveram raiva, enquanto que esses outros quatro que eu destaquei, eles eliminaram há muitas décadas atrás a enfermidade. E os principais requerimentos para realizar a validação desse status é ter ausência de casos humanos transmitidos por cães nos últimos 5 anos, a enfermidade ser considerada notificação obrigatória tanto para humanos quanto para animais, ter estratégias claras de controle, tanto da enfermidade, se ela for considerada ainda endêmica em alguma região, como também para controle na eventual reintrodução da enfermidade. Ter um sistema efetivo de vigilância e contínuo, está sempre alerta, verificando possibilidades de ocorrência nos animais e humanos, e também realizar amostragens direcionadas a populações animais específicas de acordo com análises de risco da enfermidade. E quando a gente olha, a gente tem na região das Américas o México, né, o primeiro país do mundo e único até o momento que tinha a enfermidade de maneira endêmica, controlou a enfermidade, eliminou a enfermidade e obteve a certificação junto à OPAS e à OMS para um país livre de raiva humana transmitida por cães, e serve como principal modelo que a gente tem nas Américas, onde todas essas estratégias foram realizadas, onde todas as análises foram feitas, e serve como modelo para os países que querem alcançar o mesmo status, né? E é uma clara demonstração de que as Américas, sim, são capazes de alcançar esse logro, esse objetivo para o ano de 2030. Então, com isso, eu gostaria de agradecer enormemente a oportunidade, o tempo que foi cedido, o convite à nossa organização, a vocês que estão aí nos ouvindo. Lembrar que agora, no dia 28 de setembro, é o Dia Mundial de Enfrentamento à Raiva. Uma série de ações estão sendo realizadas globalmente. Convido vocês a acessarem o nosso site para verificar algumas dessas ações, materiais de divulgação, cartazes, banners, e uma série de outros materiais técnicos para apoiar os mais diversos níveis do serviço público, tanto local, regional, nacional. A gente tem uma série de materiais ali para apresentar. Então, com isso, mais uma vez, muito obrigado. Felipe, muito obrigado pela sua exposição, foi muito boa. E agora a gente vai passar aí para as perguntas. Gladys, você tem anotado alguma aí? Não, não temos nenhuma pergunta até o momento, aqui pelo chat, estou observando, mas eu gostaria de fazer um questionamento, uma pergunta direcionada para os palestrantes, Hum. tanto para o Felipe quanto para a Luciana, a respeito da questão das variantes canina e de morcegos. Ponto de vista clínico, enfim,
qual vírus é mais virulento ou tem maior capacidade de causar realmente problemas, né, para o ser humano. Qual que é a diferença desse ponto de vista, né, clínico, enfim? Bom, a raiva canina clássica, ela tem aquele perfil famoso que é a raiva furiosa, né? Que você tem uma série de comportamentos como que não se apresentam em todos os casos, né, da variante genética canina, mas são os clássicos conhecidos como hidrofobia, sensibilidade à luz. Então, existem esses daí. Os de morcego, geralmente, eles estão mais associados a quadros clínicos paralíticos, ou seja, a pessoa apresenta convulsão, inicia com. Clinicamente, a doença inicia com uma dormência, um formigamento na região onde foi feita a mordedura pelo animal. Isso evolui para uma febre bem discreta, inespecífica, uma dor de cabeça também inespecífica. Isso depois evolui para um agravamento desses sintomas. Início de dificuldade de locomoção, dificuldade de alguns movimentos motores ali, alucinações, convulsões, até chegar ao coma e a parada cardiorrespiratória. Do ponto de vista de virulência, a raiva canina, ela tem esse impacto imenso, não tanto pela virulência maior ou menor, mas pelo contato mais íntimo do cão do que essas outras espécies de animais, como morcegos, outros animais silvestres. Então, é muito mais por esse contato íntimo entre esses animais do que justamente por a virulência. Ambas as enfermidades vão desenvolver, uma vez que infectam uma pessoa e essa pessoa não recebe a profilaxia de maneira oportuna, seja qual for a variante, invariavelmente essa pessoa vai evoluir a óbito. Agradeço pela resposta. Luciana, gostaria de complementar algo? Não, eu acho que a gente tem destacado os sinais de raiva clássica, de raiva canina, que são os descritos em literatura, geralmente, né? Muitos profissionais veterinários ainda colocam isso como foco da suspeita de raiva, né? Então, acho que o Dr. Felipe falou é bem importante de cada vez mais a gente estar atento com os sinais mais de uma raiva paralítica, né? E os clínicos veterinários começarem a suspeitar, que a gente percebe que são animais que circulam mais entre clínicas veterinárias, ficam num período com outras suspeitas de intoxicação ou de outras questões, e é bem importante que, quando se tenham questões neurológicas, o profissional veterinário clínico suspeite de raiva, faça o diagnóstico diferencial e se esse animal vier a óbito ou for eutanasiado, ele entre em contato e encaminhe o animal para diagnóstico laboratorial. Agradeço pela resposta. Paulo, não tem nenhuma questão por aqui, não chegou pelo chat, mas ainda gostaria de insistir um pouco nessa questão da a raiva paralítica, né, da variante de morcegos, de quirópteros. Até pelo fato de ter essa sintomatologia de causar paralisia, eu poderia afirmar, então, que, de certa forma, é mais difícil de haver contaminação em relação à variante canina, né? Para além dos cães serem animais que estão muito mais próximos aos homens, né? É, a questão aí é que a variante genética canina é mais bem adaptada então ao cão, então de repente ele fica mais tempo capaz de fazer o espalhamento do vírus, porque o vírus também, o aparecimento dele na saliva, ele não é contínuo, ele é intermitente, ele vai vindo em ondas, né? Então, às vezes, você pode ter um animal positivo e esse animal morder uma pessoa e não necessariamente fazer a transmissão, porque existe uma variação da dispersão, da eliminação do vírus na saliva do animal, mas a gente não tem como saber, né? Isso na hora da mordedura. É, Mas, um ponto que eu gostaria de complementar a fala da doutora Luciana é a importância justamente do setor privado no apoio à vigilância hoje em dia dos serviços públicos. A enorme quantidade de cães que são recebidos em clínicas privadas com sintomatologia neurológica ou inespecífica,
que vêm a óbito, não têm um diagnóstico muitas vezes fechado e que podem se estarem aí positivos para raiva. A gente tem esse caso recente, né, ali da região de São Paulo, de um gato que foi justamente identificado através do setor privado, uma clínica. O profissional havia recebido uma capacitação em anos anteriores para raiva. Ele identificou os sinais no gato, na clínica privada, notificou o serviço público municipal e foi diagnosticado raiva naquele gato que o profissional estava atendendo na sua clínica. Então, ter também o apoio do setor privado para que eles estejam atentos também a esses sinais dos animais domésticos que eles atendem, é de suma importância também para apoiar as ações do serviço público hoje. Ótimo, É uma, obrigado, é uma, Felipe. é uma Chegou uma pergunta. questão aqui da Eide Ponge Ferreira. Ela não colocou a instituição ou cidade de onde ela está participando, mas ela pergunta o seguinte: há algum programa no Brasil que contemple a imunização em massa de gatos em condições de vida livre? É, Aberto, né? no estado de São Paulo, a gente já nem preconiza mais a vacinação em massa, né, de nenhum animal, assim. Mas não existe nada preconizado de vacinação em massa de animais de vida livre, né? Nem animais silvestres, já houveram algumas discussões com a possibilidade de vacinação, como a gente tem nos Estados Unidos, no Canadá, vacinação daí de animais silvestres com vacinas em iscas. Eu acho que o doutor Felipe pode até comentar melhor, mas aqui no Brasil, eu acho que não tem nada em andamento nesse sentido, programado como uma ação de controle da doença. É exatamente isso. O que a gente tem muitas vezes são os países e regiões que ainda realizam campanhas de vacinação massiva da população, porque ainda tem a variante canina em evidente circulação. Você aproveita o esforço e também realiza a vacinação dos gatos nos domicílios, ou também chama a população a trazer os animais para serem vacinados em postos fixos. Mas uma vez controlada a raiva canina e não tenha mais evidência, em geral, os países param de realizar as campanhas massivas de população canina pelo controle já da enfermidade, de eliminação da enfermidade na população canina. E é nesses casos, a raiva silvestre ela passa a ser um evento esporádico e oportunidade de encontro entre o animal positivo e o animal doméstico, e ele deixa de ser uma questão muitas vezes populacional e passa a ser uma questão mais individual, de casos esporádicos específicos, né? Então, por isso que muitas vezes você não tem ações direcionadas às populações de gato, e quando você tem, elas são concomitantes às campanhas em cães. Perfeito, perfeito. Tem questões aqui, Paulo. A Fernanda Mendonça, ela pergunta a respeito de imunização. Quanto tempo esperar para iniciar o processo de imunização em caso de mordedura por cão ou mesmo morcego contaminado? A recomendação a recomendação é profilaxia imediata, não tem que esperar nada, né? O que tem que ser conscientizado a população é se você foi agredido de maneira imediata, você procura o serviço público que no Brasil, por exemplo, e em grande maioria dos países das Américas, praticamente todos eles, os imunobiológicos para profilaxia da raiva, eles estão distribuídos a nível local para atenção da população de maneira imediata. Então, não tem como dizer, isso é muito variável de acordo com a carga viral, da localização da agressão, a variante do vírus e o sistema imunológico da pessoa é muito variável essa questão. Não tem como eu dizer, olha, até tantos dias você pode esperar que está tudo bem. Não é bem assim. Você foi agredido, a instrução é procure atenção imediata, não espere nem um dia mais. Perfeito. Tem o Getúlio Dornelles. Ele traz uma questão aqui relativa a Saruê, né, de Delfos. Se já houve algum relato de caso de raiva por mordedura de Delfos? Felipe, Luciana, tem algum conhecimento a respeito disso? Posso tentar buscar informação aqui, me dá É, uns segundinhos aí, eu já respondo. tá joia. Já o Carlos Augusto, ele
Ele está perguntando se vai ficar gravada a palestra. Vai sim, Carlos. Isso vai ficar disponível no, no YouTube, né, na TV da Faculdade de Saúde Pública da USP. E Tem uma pergunta para o Felipe. vai lá, vai, Paulo. Felipe, você disse que no México foi erradicado a raiva pela transmissão canina, né? E os outros animais? Continua tendo caso ainda. Sim, continuam tendo caso, inclusive o México teve um caso este ano por morcego hematófago em um indivíduo de uma população em condição de vulnerabilidade, que tinha difícil acesso ao sistema de saúde público. A questão é que a raiva, como um todo, pensando na raiva como enfermidade, com as ferramentas que a gente tem hoje, ela não é passível de ser eliminada, porque a gente tem a raiva da população silvestre, que a gente não tem mecanismos de eliminação da circulação dessa enfermidade nessas populações. O que a gente tem, sim, é mecanismos para eliminar a raiva das populações de animais domésticos, né? E prevenir a ocorrência nestes animais. O México, é por isso que a gente faz essa distinção de raiva humana transmitida por cão, justamente para ter essa distinção de que a gente está falando da raiva, do variante canina, variante genética canina da raiva, né? Legal. Luciana, uma questão com relação à vacinação de cães, né? Eu não sei, teve uma época que, não sei se foi antes da pandemia ou depois, a, a prefeitura, em todas as cidades, né, você tinha os postos de vacinação onde as pessoas podiam se deslocar e levar os cães e gatos para vacinar. Ainda existe esse programa das prefeituras? Ou as pessoas têm que levar no centro de zoonose ou divisão de vigilância? Certo. A partir de 2022, as campanhas foram suspensas em todo o estado de São Paulo. Então, é por isso que as pessoas não veem mais os postos próximos às suas residências, né? Uhum, Porque exatamente por nós já estarmos numa condição o estado de raiva controlada em relação à variante canina, entendi. isso nos permitiu fazer uma discussão que foi feita pelo Estado de São Paulo, de forma bipartite, com envolvimento dos municípios, e aí houve a publicação de uma resolução suspendendo as campanhas. Uhum, Então, hoje, a vacina é uma medida individual de proteção e o tutor deve buscar, então, ela ainda é oferecida no município de São Paulo gratuitamente, mas ele tem que levar aos postos, que são distribuídos na cidade ao longo do ano todo. entendi. Obrigado. Feito, na linha do que você trouxe, Paulo, Mais uma pergunta para aí. para a Luciana, né? Tem a Bruna Alves Devens. Ela vai nessa linha também. Ela pergunta se há outros locais nas Américas que não se realiza campanha de vacinação massiva de cães e gatos. Se a gente falar no Brasil, a gente tem o sul do estado de São Paulo, toda a região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já não realizavam as campanhas, acho que há muitos anos, já há mais de décadas. Então, falando no Brasil, né, além do estado de São Paulo, já tinha toda essa região sul, que também já tinha, pela questão de controle da raiva transmitida por cães, já tinha parado as campanhas. Então, inclusive na discussão do Estado de São Paulo, a gente usou também como evidências o fato do Sul já não ter mais campanha e não ter registrado casos de raiva humana. Então, isso também trouxe uma certa segurança quando se definiu a paralisação e a suspensão no Estado de São Paulo. Complementando ao que a doutora Luciana apresentou, o Brasil ele ainda realiza campanhas de vacinação em regiões estratégicas, especialmente de fronteira.
A gente também não pode esquecer que quando a gente tem a ocorrência de algum foco animal, uma das ações também realizadas pelo setor público é a vacinação de bloqueio daquele foco, né? Que não é uma campanha massiva, mas é uma ação de controle para mitigar um foco que possa ter ocorrido. Outros países das Américas já não realizam há muito tempo, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, Uruguai. Chile ainda realiza também em áreas específicas de fronteira. Outros países não realizam de maneira ostensiva em todo o seu território, mas em regiões onde ele tem evidência de circulação. Então, você tem vários exemplos, de acordo com o perfil e da situação epidemiológica interna dos países, cada governo vai determinar isso ou não. E lembrando a questão sobre o de Delfos, a gente não tem, nos últimos anos, nas últimas décadas, nenhum caso associado à transmissão por gambás, mas a gente tem uma pequena quantidade de casos positivos nos gambás, especialmente em Estados Unidos. Deixa eu olhar aqui os países: México reportou caso, Estados Unidos e Paraguai. Mas a gente não tem esses casos relacionados a ocorrências em humanos. Obrigado, Felipe. Paulo, tem uma questão aqui da Eide Ponge Ferreira. Mais um, Ela é? traz o seguinte, né? Uhum. Como o setor privado pode encaminhar material biológico supostamente contaminado aos serviços de vigilância epidemiológica se a maioria dos estabelecimentos não dispõe de condições de biossegurança? Felipe, Sim. Luciana. A questão A questão é que, logicamente, o primeiro ponto é que você tem que identificar quais são os estabelecimentos que têm essa condição, né? Capacitar esse setor público, capacitar esse setor privado para apoiar as ações. Às vezes você não precisa ter necessariamente o encaminhamento da amostra, às vezes você pode dar uma notificação do animal que faleceu e aí o setor público ir até esse estabelecimento coletar a amostra. Então isso varia muito. Geralmente, quando a gente pensa em coleta de amostra de raiva, a gente está falando para animais pós-mortem, e a metodologia convencional de coleta de amostra é através da abertura do crânio, né? A abertura dos ossos do crânio, para você ter a exposição do sistema nervoso central do cérebro e coletar a amostra ali. Mas existem outras técnicas que têm maior biossegurança, que não necessita a abertura da calota craniana, como, por exemplo, a coleta através do forame magno, que você faz simplesmente uma incisão na junção entre o crânio e a coluna, você tem a exposição do forame magno e com uma seringa você consegue extrair material do tronco encefálico e de parte do encéfalo sem precisar abrir o crânio do animal. Então, é uma metodologia também já recomendada pela própria Organização Mundial da Saúde de décadas atrás. Já foi testada e tem os mesmos resultados da abertura, de crânio convencional. Então, você tem que analisar justamente os estabelecimentos que têm essa condição, que podem apoiar, verificar qual que é a capacidade do serviço público de ir coletar essa amostra, ou se o melhor seria receber essa amostra, e também fazer a capacitação do setor privado para a conscientização sobre a epidemiologia da doença, os sinais e como fazer a coleta das amostras de maneira apropriada, né? No município, nós temos o setor do plantão, que funciona 24 horas, então, normalmente, os estabelecimentos veterinários solicitam a remoção. E do animal do cadáver, de cão, o cão, gato silvestre, então não existe manipulação daquele animal. A coleta de sistema nervoso é feita aqui na divisão de vigilância de zoonoses. Então, os estabelecimentos não teriam risco, eles só entram em contato e notificam para que a gente faça a remoção. Paulo, tem o Carlos Augusto Scachete. Ele traz duas questões aqui. Cães que tiveram contato com morcego positivo devem ser vacinados? É a primeira questão. E a segunda é assim: se a vacinação não prolonga o período de incubação, né? Se o cão que teve contato com o morcego deve ser vacinado, e se a vacinação não prolongaria o período de incubação do vírus. Certo. A questão da vacinação do cão, eu não posso responder especificamente por um país, eu vou dizer de maneira geral o que é feito nos países.
quando você tem a identificação num caso, você tem justamente o bloqueio de foco. Então, sim, a vacinação no animal que teve contato com um possível animal positivo, ela é recomendada justamente para você ter um fator de proteção ali para aquele animal doméstico e manter a observação, manter a população alerta a possíveis eventuais câmbios, né, alterações de comportamento desses animais que tiveram algum tipo de contato com os animais. E a outra pergunta era justamente sobre a questão da vacinação, se prolonga, né, o período de incubação. Não, a vacinação, no caso, ela vai ser a profilaxia humana, ela vai ser justamente o fator de prevenção, é o que vai inibir justamente a multiplicação do vírus. A partir de um determinado ponto de multiplicação do vírus, a vacina já não é eficiente. Daí você não vai ter um prolongamento, você vai ter justamente o desenvolvimento natural da enfermidade. Então, a vacina ela não tem esse efeito de prolongar o período de incubação. Ou ela vai ser feita de maneira oportuna, na profilaxia completa, com todas as suas doses para o humano, e impedir o desenvolvimento da doença, ou ela é feita fora de um período ótimo, oportuno, e você vai ter o desenvolvimento da doença. Vale destacar aqui que não há registro de casos de raiva humana em pessoas que receberam um protocolo pós-exposição de maneira oportuna. Então, até em pessoas que receberam os protocolos pré-exposição. Então, se a pessoa recebeu o protocolo pré-exposição, se a pessoa recebeu a pós-exposição de maneira oportuna, não há registro do desenvolvimento de casos. Sem mais perguntas por aqui, Paulo. Eu também não anotei mais nenhuma. Mas só para registrar que tem vários estados que estão participando das palestras, né? Tem várias cidades também do interior de São Paulo e muita gente parabenizando as palestras de hoje também. Bom, então acho que não Sim. tem mais nenhuma, né? Pergunta aí. Não, não tem mais nenhuma questão. Tá. A gente tem uma folguinha aí a mais, então deixamos esse período aí, a gente pode, se aparecer alguma questão que às vezes as pessoas me já aconteceu de mandar o e-mail fazendo a pergunta, que assiste a palestra depois, eu posso encaminhar a pergunta para vocês, tudo bem? Tá. Então, mais uma vez, em nome da comissão, a gente agradece a participação da Luciane e do Felipe e pelas excelentes palestras e recebemos aí vários elogios. Se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, Luciana. Eu novamente agradeço pela oportunidade de falar sobre a questão da vigilância da raiva, e ficamos à disposição para tirar qualquer dúvida e do que for possível, estamos aqui à disposição. Obrigado, Luciana. Felipe, se você quiser fazer algumas Eu também considerações. gostaria bastante de agradecer a oportunidade. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estavam aí conectados conosco, de estar aí. Convido vocês a conhecer um pouco da Organização Pan-Americana da Saúde, as ações que a gente realiza não só em raiva, mas em outras zoonoses e outras doenças infecciosas. É só colocar Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, Panaftosa, Organização Pan-Americana da Saúde no Google que vocês vão chegar nos nossos sites. A gente tem uma página dedicada exclusivamente à raiva com uma série de materiais técnicos, informes, inclusive um curso atualizado com as novas recomendações de profilaxia pós e pré-exposição para a raiva para profissionais da saúde, que é público, gratuito, tem um certificado no final, informando não só a questão da epidemiologia, mas também as recomendações de como proceder para a profilaxia de pessoas expostas, segundo as recomendações mais atualizadas da Organização Mundial da Saúde. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela oportunidade e pelo convite, Dr. Paulo. Obrigado. Nós que agradecemos. Gladson, se quiser fazer algumas considerações. Sim, sim, Paulo. Queria agradecer ao Felipe Rocha e à Luciana Hardat pela contribuição, né, com um tema tão importante de saúde que é a questão da raiva. Eles contribuem muito, né, não só com essa palestra, mas na labuta do dia a dia com esse tema, né, com esse conceito de saúde única. E convidar a todos, agradecer, né, aos participantes também, convidá-los para que daqui a um mês, última quarta-feira do mês que vem, estejam presentes novamente para nos prestigiar, tá?
Como você disse, Paulo, nós tivemos presentes pessoas de diversas cidades, de diversos estados, de norte a sul do Brasil. Isso só nos deixa mais incentivados a continuar, né, com essa plataforma de trabalho. Tá, obrigado, bom dia. Obrigado aí. Então, Felipe e Luciano, vocês vão receber depois o certificado via e-mail. Então, mais uma vez, a gente agradece, né? A professora Tamara, que é uma das coordenadoras também do evento, hoje ela não pôde estar presente, que ela está ministrando uma palestra no Meditrop. E então, em nome da comissão, mais uma vez, a gente agradece a presença de vocês e a excelente palestra. Boa tarde a todos e todas.